Uma pergunta que eu recebo com muita frequência, mas muita frequência mesmo nas minhas redes sociais é a seguinte: Vanessa, o que eu faço ou como é que eu faço para identificar qual é a técnica de mecha que eu devo utilizar no cabelo da minha cliente quando ela chega? E essa dúvida, ela vem assim, olha, recheada de muitas informações, então eu resolvi fazer um vídeo para você, para tentar mostrar para você quais são os pontos que você deve considerar e como você pode fazer para identificar e escolher então a técnica que você vai aplicar no cabelo da sua cliente. Algumas coisas são muito práticas, muito fáceis da gente identificar, né? Mas mais do que qualquer coisa, é muito importante você entender como é que você tem que ajustar o seu trabalho com aquilo que a sua cliente deseja. Então, vamos pensar em alguns pontos que eu quero que você pense junto comigo agora aqui, a hora em que a gente vai escolher essa técnica. Então, a gente fica naquela dúvida assim: que técnica que eu uso? Eu uso uma mecha costurada, eu uso uma mecha empilhada, eu faço de touca, eu faço no papel, eu faço freehands? Essa é uma questão. E aí vem um ponto que eu gostaria muito que você pensasse, que é o seguinte: o que você deve perguntar para a sua cliente? Porque isso é o grande segredo da comunicação para a gente poder extrair do nosso cliente o desejo que a nossa cliente tem, aquilo que ela está sonhando, que ela está prospectando na mente dela. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade ou a oportunidade de perceber que às vezes aquilo que a cliente está falando não é exatamente aquilo que ela está pensando. Vocês já passaram por uma situação como essa? Eu já passei inúmeras, mas inúmeras vezes por situações onde a pessoa me falava uma coisa, pensava outra e mostrava outra. Olha aqui, são 3 pontos que você precisa avaliar. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas que vão fazer você eliminar a maior possibilidade de erro que possa acontecer na hora que você vai determinar qual é a técnica que você vai aplicar no cabelo da sua cliente. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é, além de ouvir a sua cliente, né? Porque você vai conversar com ela vai te falar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E aí, além de ouvir a sua cliente, você vai pedir para ela uma referência visual. Vanessa, o que é uma referência visual? Uma foto. Você vai pedir para ela: olha, abre o seu telefone, liga o seu telefone, conecta uma rede social. Vou dar umas dicas aqui para vocês. Olha, você pode jogar no Google, né? Você pode jogar no Instagram. Você pode colocar, tem uma pasta que eu adoro, né? Tem um aplicativo, uma página que se chama Pinterest. Você pode jogar no Pinterest, banco de imagens do Pinterest é sensacional para referência, então fica uma dica também extra aqui para você. Então pede para sua cliente uma referência visual. Só que agora vem um grande segredo para você. Não peça somente uma foto. Eu já cometi esse erro de pedir apenas uma imagem e a nossa cliente, ela tem muita dificuldade mesmo de saber, de interpretar e de expressar o real desejo dela. Se tem algo que eu aprendi na minha carreira, não pedir uma foto somente. Peça 2, 3 ou até mais. Você vai perceber que ela vai te mostrar fotos completamente diferentes. Uma mais fria, uma mais quente, um cabelo com um tipo de textura, com uma cor, outra cor. É incrível o que é o poder de solicitar mais do que uma única imagem para sua cliente. Vai por mim, dá muito certo e esse segredo vai fazer você aqui eliminar essa incerteza naquilo que a cliente quer dizer para você. Porque lembra que eu falei para você no começo desse vídeo que a gente tem a nossa cliente, ela fala uma coisa, às vezes ela tá pensando outra e tá te mostrando outra. Então, nós precisamos alinhar todas essas informações para fazer com que a gente consiga ter uma referência muito mais próxima daquilo que realmente é o desejo dela e que vai deixar ela cada vez mais feliz e mais satisfeita. Então, eu vou pedir essas referências e aí, obviamente que usando essas referências, eu preciso também aprender a analisar. E aqui eu acho que talvez esteja o grande segredo desse vídeo de hoje para você. Por quê?
Grande parte dos profissionais até pega, me dá uma referência aí, mas olha para aquela foto e não sabe exatamente o que deve analisar, avaliar e o que eu preciso olhar. O que o meu olho de profissional cabeleireiro tem que olhar? Sabe por quê? A gente tem que ter um cuidado muito grande com foto, porque às vezes, quando a cliente traz, por exemplo, foto somente de uma pessoa, uma única foto, né? A gente às vezes tem que olhar um contexto geral. Será que naquele momento o desejo maior daquela minha cliente não é ser aquela pessoa ou usar a roupa que aquela pessoa está usando ou estar naquele lugar onde a pessoa está fazendo a foto, né? Porque às vezes é um outro contexto que eu nem vou levantar aqui, mas eu quero só que você pare para analisar isso. Então, a nossa ideia aqui é fazer o quê? É fazer com que a gente venha para o máximo de informação que nós possamos extrair das imagens que a nossa cliente está compartilhando com a gente. E aí vamos pensar agora quais são os pontos que você vai ter que analisar quando você olha para essas imagens. Lembra? Pede mais de uma, né? E aí, baseado nas perguntas e nas informações que você vai tirar agora, você vai eliminando até você chegar em uma que vai ser o ponto-chave. Então, a primeira coisa que você tem que analisar, as cores. Que cor tem ali? Esse cabelo, ele é mais dourado, ele é mais marrom, ele é mais avermelhado, ele é mais acobreado, é um cabelo mais frio? Analise as cores. Você vai perceber que geralmente elas trazem fotos com cores completamente diferentes uma das outras. E aí você vai eliminando. E essa cor? Então, essa cor mais ou menos. Opa, já tira uma foto. Então, analise a cor. Segundo ponto é, qual é a altura de tom que eu preciso chegar naquela cor de cabelo e se aquela altura de tom é possível chegar na foto, naquela imagem, naquele cabelo que a minha cliente tem, né? Porque, por exemplo, às vezes eu posso ir lá no salão e sonhar em ser um super loiro, ser uma super loira, um super platinado, mas o meu cabelo pode ser que ele não tenha estrutura, por exemplo, física para aguentar esse clareamento. Então, eu já começo a eliminar também aqui. Então, avalie fundo de clareamento que você precisa chegar nesse cabelo para você identificar se aquela cor já vai ser possível para a sua cliente. Outra questão aqui que você tem que analisar é a quantidade de mechas. Nossa, é muita mecha? É pouca mecha? São mechas mais marcadas? São mechas mais fluídas, né? Mais discretas? Eu tenho mechas mais perto da raiz. Então, qual é a quantidade de mechas que você identifica? E vai, cada vez que você vai fazendo uma pergunta, você vai afunilando cabelos parecidos e cabelos diferentes. Aí você vai mostrando para a cliente, olha, você gosta da raiz assim? Você gosta de mais mecha, menos mecha? Você gosta dessa mecha marcada? Não gosta dessa mecha marcada? E aí você vai também eliminando as imagens. Outra coisa é analisar se essas mechas estão coladas na raiz ou não, porque às vezes a cliente fala, eu queria muita mecha na raiz, mas a foto que ela tá mostrando não tem nada a ver com aquilo. Ou ao contrário também, eu queria que a minha raiz ficasse escura, mas ela tá te mostrando uma foto que tem um monte de mecha colada na raiz. Outra coisa é você analisar a quantidade de mechas que tem na ponta. Se 100% das pontas são descoloridas ou não. Então, analise isso. Olha, essa cliente, mostra pra ela, tá vendo esse cabelo aqui? Ele é todo descolorido nas pontas. É isso que você quer? Ou não é isso que você quer? Então, analisa isso. Observa também se tem algum ponto específico mais claro. Por exemplo, né, uma franja, um contorno, uma mecha mais marcada aqui, o topo. Então, analise isso também, tá? Outra coisa é, avalie se a raiz ela é totalmente escura ou não. E foto engana muito, porque tem muito efeito nas fotos que dão uma sensação de profundidade às vezes na raiz, mas às vezes essa raiz nem é tão profunda assim. Às vezes tem muita mecha clara lá perto, mas com o filtro que é usado às vezes na foto pode estar camuflando. Então não esquece de falar para sua cliente que quando a raiz é toda ela muito escura, pode também dar um sensorial de um cabelo que tá na hora de retocar, um cabelo que tá, uma mecha que tá velha. Então analise isso junto com a sua cliente, tá? Outra coisa tem técnica de acabamento? Olha lá, se esse cabelo ele tem um sombreado, se essa mecha ela vai aparecendo mais pro meio da cabeça, ou se ela tem apenas uma raizinha apagada, bem discreta e aquela mecha tá muito colada na raiz. Fica ligada nisso. Agora eu vou dar uma dica pra você, hein? Todos os cabelos que eu vejo na internet como referência de grandes profissionais, todos têm técnica de acabamento. Então fica ligado nisso, porque às vezes a cliente fala, mas eu não quero que faça esse processo na minha cabeça. Então se conecta nessa informação que eu tô te passando aqui. Outra coisa, tá? Que agora, né? Agora que a gente já fez algumas perguntas. Então aqui você já direcionou o que
que informação visual que a sua cliente está te mostrando. Agora, o que você vai pensar? Vanessa, eu posso misturar técnicas de mecha? Gente, óbvio que sim, com toda certeza, né? Eu posso fazer mechas costuradas, eu posso misturar costurada com empilhamento, eu posso fazer freehands com algumas fechadas no papel, outras abertas. Então, assim, ó, dá pra fazer tudo. Tudo é possível ser feito. Pode misturar, deve misturar. Quanto mais você usar o seu lado criativo, maiores serão as possibilidades e melhores ainda serão os resultados que você vai atingir. Então, ouse, use a sua criatividade e põe essa mão para funcionar e trace técnicas, mas sempre pensando o que eu posso ter de resultado em cada uma das técnicas, tá? Agora, tem uma outra informação que eu tenho que dar aqui para você, que isso você não pode esquecer quando você for escolher a técnica da mecha que você vai fazer no cabelo da sua cliente, que é observar se essa cliente já tem mecha nas pontas, se ela tem resíduo de cor, o que você vai fazer com o histórico que ela tem na cabeça. Por exemplo, tem casos que você precisa fazer uma correção antes de fazer uma mecha. Tem casos que você não precisa descolorir todo o cabelo porque a cliente já tem muitas mechas. Tem clientes que vêm com histórico que você pode usar aquela cor junto com aquilo que você vai construir novo, você vai somar aquilo tudo e vai ficar melhor ainda. Então não esquece de analisar, de identificar o que tem, qual é o histórico desse cabelo para daí você realmente decidir que técnica eu vou usar. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui o que eu posso esperar de cada técnica? Então pensa comigo. Se a minha cliente quer uma mecha mais nas pontas, não esquece, né? Uma mecha costurada não dá esse resultado. Então eu tenho que pegar a ponta, desfiar, né? Empilhar e clarear mais pontas. Se a minha cliente gosta de uma mecha bem colada na raiz, eu posso fazer um empilhamento colado na raiz? Pode, tem técnica para isso. Mas eu também posso fazer uma mecha costurada. Posso fazer mechas, né? Em transparência, posso fazer mechas em painéis mais grossos, em painéis mais profundos. Então, tudo isso você tem que analisar. O que eu posso esperar do resultado? Não esquece que sempre que você aproxima muito da raiz, você também vai ter uma intensidade maior, a cliente vai ter um sensorial de mais loiro perto da raiz. Então, olha, não esquece disso, tá? E aí, por fim, um outro ponto aqui já, né? Um ponto que fica muito nítido pra mim quando as pessoas se sentem um pouco inseguras quanto à técnica e elas me perguntam muito assim, Vanessa, se eu fizer esse cabelo desse jeito hoje, como é que eu vou fazer o retoque? Use o seu lado criativo, primeiro ponto. Use o seu lado criativo. Não esquece que nem sempre é necessário, tá? É necessário que você repita exatamente a mesma técnica. Por exemplo, às vezes a cliente vem hoje, né, no seu salão e você vai clarear totalmente as pontas dela. E aí pode ser que daqui 4, 5, 6 meses ela volte e vá fazer só um contorno, vai fazer só algumas mechas próximas à raiz, no topo, né? E você vai só limpar aquelas pontas velhas que ficaram lá atrás, porque a mecha velha, ela oxida e ela vai escurecendo. Então pode ser que a cliente precise somente disso. Então não esquece que a preocupação sua ao executar uma técnica não é se preocupar assim, ó, ai, quando ela voltar, o que eu vou fazer? A sua preocupação é em executar um trabalho bem feito. Quando a sua cliente voltar, a minha sugestão para você é surpreenda a sua cliente e ofereça algo novo. Porque senão a gente cai numa rotina de estar oferecendo sempre, exatamente sempre a mesma coisa para nossa cliente e nem sempre o que a nossa cliente espera é isso. Quer uma dica para você pensar sobre isso e você entender o que eu quero te dizer? Será que a nossa cliente usa todos os dias a mesma roupa, ou a mesma cor de roupa, ou o mesmo estilo de roupa? Muito provavelmente não. E cabelo tem um pouco essa pegada, sim, né? De um dia a nossa cliente tá usando de um jeito, de outro, mudando um pouco a cor. Então eu mesmo adoro fazer, né? De vez em quando eu tô com o cabelo mais modelado, às vezes tô com ele mais volumoso, mais repicado, mais longo, mais curto. Então a gente vai tendo essa possibilidade de brincar com o nosso cabelo, de ousar e de mudar aquilo também que a gente está usando, e isso também vai permitir com que o nosso cliente, ele sinta essa vontade de estar cada vez mais dentro do nosso salão e cada vez mais consumindo o nosso trabalho. Então fica a dica hoje aqui para vocês, tá? Então, quando você não souber por onde começar na hora de escolher a técnica que você vai usar no cabelo da sua cliente,
siga os passos que eu descrevi aqui no vídeo de hoje e depois me conta se isso não funciona super bem. Eu espero que o vídeo de hoje te ajude muito mesmo a construir esse resultado junto com a sua cliente, né? Se você tiver qualquer dúvida a respeito de técnica, deixa aqui nos comentários porque eu vou fazer questão de te ajudar e responder tudo aqui pra você. E também, se ficou dúvida de alguma coisa, não esquece de deixar nos comentários qual é a sua dúvida. Lembrando também que tudo que você comenta aqui, que você coloca pra gente é muito importante. Então, se você tem dúvidas ou dicas sobre algum outro assunto que eu não postei nenhum vídeo ainda, não esquece de colocar aqui pra mim nos comentários ou solicitar pra gente que a gente faça um vídeo respondendo a sua pergunta, tá bom? Um beijo enorme, aproveita muito esse conteúdo, faça bom uso, bom proveito, eu tenho certeza que você nunca mais vai errar na hora de escolher a técnica que você vai usar na mecha da sua cliente.